Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Marcos capítulo 8, do verso 31 ao verso 33. Ao pensar sobre os sofrimentos dos mais variados, rejeições e morte, nossa carne se opõe imediatamente. Porém, quando Cristo Jesus é viável às nossas vidas, declaramos com a mesma convicção de Pedro: Tu és o Cristo. Marcos capítulo 8, verso 29. Usamos todo tipo de argumentos para ficarmos o mais distante possível de qualquer sacrifício, fazendo de textos como esse. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Atos capítulo 1, verso 13, uma narrativa sem qualquer valor prático para as nossas vidas. Mesmo o próprio Paulo exortando a igreja: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses capítulo 4, verso 9. Queremos o Deus da paz conosco, mas abominamos a ideia de sofrermos pela fé. Rejeitamos o sair para fora da cidade e carregar o vitupério de Cristo. Será que há espaço para argumentar que tal entrega é só para os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres? Não. Paulo exorta a imitá-lo porque ele busca imitar Jesus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E o sofrimento não deixa de cooperar para que alcançamos esse objetivo, isto é, sermos como Cristo Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Voltando ao texto de nossa reflexão, temos aquele que recebeu de Deus a revelação de quem Jesus era, o homem convicto de que o tão esperado Messias de Israel estava diante de seus olhos, o apóstolo Pedro, ter uma atitude condenável pelo Salvador. Em resposta à declaração de seu mestre sobre trilhar o caminho do sofrimento, da rejeição e da morte, para cumprir a vontade de Deus, ele se opõe e diz: Tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mateus, capítulo 16, verso 22. A declaração de Pedro é exatamente o que Satanás deseja, que coloquemos o eu à frente do chamado de Deus, que os caminhos do Senhor devem ser rejeitados se exigirem sofrimento. Paulo chama tais homens de inimigos da cruz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Pois o propósito da cruz é exatamente deixar de vivermos para nós mesmos e viver para Cristo. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Diante dessas afirmações, resta-nos julgar a nós mesmos.
nas palavras de Paulo: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. E, caso o Espírito Santo declare que não nascemos de novo, devemos seguir a exortação do Senhor depois de resgatar Pedro das garras de Satanás. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Declara aos irmãos que você morreu com Cristo. Seu velho homem foi crucificado com ele e você agora é uma nova criatura. Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos melhorados. Ele morreu para que com ele fôssemos mortos e passássemos a viver através de sua ressurreição uma nova vida para a glória de Deus. Mas podemos estar em Cristo Jesus, ser de fato alguém que nasceu de novo. Porém, temos colocado o eu à frente do reino de Deus e sua justiça. Se esse for o caso, devemos lembrar que lutaremos contra isso até que Cristo venha. Mas, como o pensar só nas coisas do homem é opor-se à cruz, é o plano de Satanás, somos exortados: nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Certo homem afirmou que nossas congregações estão cheias de pessoas vazias. Que tenhamos a medida transbordante no que mais importa, isto é, no viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, verso 24.